Pode? Agora eu vou pedir para você desligar seu microfone, por favor. Acho que dá para começar então, né? Então vamos lá. Então, muito boa tarde, com muita felicidade a gente se reencontra novamente. Temos recebido feedbacks muito animadores, né, e muito felizes das pessoas que têm participado desses momentos de formação coletiva, desses meses que estamos trabalhando juntos, né? Então, eu gostaria de, logo de início, agradecer imensamente a professora Mara Regina Lemes de Sordi e o nosso querido também professor Arnaldo Pinto Júnior, ambos da Unicamp, e ambos que trazem uma trajetória magnífica, tanto como pessoas maravilhosas que são, mas também pelas contribuições efetivas que têm trazido, não só para a Universidade, né, de Campinas, mas a importância do trabalho que eles desenvolveram e desenvolvem no sentido de fazer eco em várias universidades brasileiras e também internacionais. Então, não daria para nós fazermos qualquer tipo de atividade formativa sem que nós tivéssemos a presença dessas duas pessoas muito especiais, né? Então, em função do dia de hoje, eles vão trazer um tema que também nos é muito caro, que é justamente o papel da gestão e do apoio institucional, e quanto isso reverbera para a sustentabilidade dos serviços e espaços de assessoramento pedagógico universitário. Como é de praxe, eu sempre gosto de fazer a apresentação dos nossos palestrantes, e depois eu vou explicar um pouco da dinâmica da tarde de hoje. Então, a professora Mara Regina Lemes de Sordi, ela é professora associada da Unicamp e está vinculada à Faculdade de Educação. Ela é graduada em enfermagem pela USP em 76, mestre em enfermagem em 89 e doutora em educação pela Unicamp em 93. Pós-doutora em educação pela PUC do Rio de Janeiro, livre-docente em avaliação educacional pela Unicamp, pesquisadora no campo da avaliação educacional, tanto na educação superior como na educação básica, e coordena hoje o Laboratório de Observação e Estudos Descritivos, o LOED, que pertence à Faculdade de Educação da Unicamp. Ela atua como professora permanente no programa de pós-graduação em educação e tem experiência na área de educação e saúde. E em muitas outras áreas, ela que é muito humilde de escrever aqui. O professor Arnaldo Pinto Júnior, eu achei muito bonito, porque eu nunca tinha visto, assim, no Lattes, a pessoa escreveu com primeira pessoa, né? Mas eu vou ler como se fosse o Arnaldo contando para nós a experiência dele, tá bom? Então, ele escreve assim: minha educação escolar foi realizada em uma instituição pública, Escola Municipal de Primeiro e Segundo Graus, Dr. Achilles de Almeida, na qual concluí o primário, o ginásio e o curso técnico de contabilidade. Cursei a graduação na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, obtendo os títulos de bacharel e licenciado em História no ano de 1990. Pela mesma universidade, desenvolvi pesquisa junto ao programa de pós-graduação em Educação da Faculdade de Educação, finalizando o mestrado em 2003 e o doutorado em 2010. Professor do ensino fundamental e ensino médio desde o início da década de 90, também acumulei experiências docentes em curso de formação continuada, especialização lato sensu e graduação. A partir do ano de 2010, comecei a trabalhar em regime de dedicação exclusiva na educação superior, após aprovação em concurso público na Universidade Federal do Espírito Santo, UESP, e na Universidade Federal de São Carlos. No mês de fevereiro de 2016, assumi o cargo de professora na Faculdade de Educação da Unicamp, onde atuo na formação docente no curso de Pedagogia e demais cursos de licenciatura atendidos pela unidade. Em 2023, após realização de concurso público, obtive o título de livre-docente pela Unicamp, na área de conhecimento e linguagem. No que diz respeito à extensão, desde minha posse na Unicamp, desenvolvo projetos interdisciplinares com colegas de diferentes unidades, que buscam ampliar os diálogos entre universidades e escolas públicas, destacando as mútuas contribuições para os processos formativos de estudantes e docentes envolvidos. Na área da pesquisa acadêmica, desenvolvo estudos em áreas da educação, sobretudo discutindo questões relativas ao ensino da história, história da educação, formação docente, livro didático, currículo, memória, práticas culturais e sensibilidades. Ao trabalhar com colegas brasileiros, latino-americanos e europeus, participo de projetos e redes de pesquisa comprometidos com a produção de conhecimento e sua divulgação por parte das instituições parceiras nacionais e internacionais. No âmbito da gestão,
Coordenei o Centro de Memória da Educação entre os anos de 2018 e 2021, e o Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, que é o EA2, da Pró-Reitoria de Graduação, entre 2021 e 2025. Na condição de coordenador do EA2, participei da criação da Rede de Apoio do Ensino Superior, REDAIS, constituída por 9 instituições públicas do Estado de São Paulo, para fomentar os debates e investigações acerca da pedagogia universitária. Ao estabelecer protocolos de atividades com universidades brasileiras e estrangeiras, a REDAIS tem consolidado seu papel de organização acadêmica, voltada para a qualificação dos processos de ensino e aprendizagem nos cursos de graduação. E a partir de junho de 2025, bem recente também, né, também atuo como assessor docente no gabinete do reitor da Unicamp. Então, eu conversei tanto com a Mara quanto com o Arnaldo, eles organizaram uma fala coletiva, então eles vão fazer a apresentação em dupla, e depois a gente vai, então, deixar um espaço para perguntas que deverão ser respondidas após a apresentação deles. Então, com vocês, aproveitem essas duas pessoas maravilhosas, porque a gente sempre aprende muito com elas. Com vocês. Obrigada, gente. Bom, obrigado, Maria Antônia. Bom, também eu quero agradecer a Amanda por todas as interlocuções que fizemos nos meses passados para chegar até aqui. Eu combinei com a Mara que eu vou começar, certo? E já vou passar a bola para ela, porque a gente vai fazer esse diálogo como a Maria Antônia acabou de falar para vocês. Primeiro, eu quando ouvi você falando, Maria Antônia, que pela primeira vez você tinha visto alguém escrever assim, algumas pessoas escrevem assim, não é muito comum, né? Mas eu puxo para a primeira pessoa também pela perspectiva das minhas referências no ensino de história da educação, tratam desse sujeito que produz conhecimento coletivamente, né? E eu não deixei de fazer esse movimento também no próprio Lattes, que eu falei, já que eu estou fazendo isso nos meus textos, por que eu não vou fazer isso no meu próprio Lattes? Eu gostei muito. Enfim, algumas pessoas gostam, outras não gostam muito, mas enfim, estamos aí. Eu vou começar a compartilhar com vocês aqui a apresentação que a Mara e eu produzimos para hoje, certo? E a ideia é a gente passar por algumas questões que estão relacionadas com a história do EA2, mas principalmente a perspectiva da sustentabilidade dos serviços e espaços de assessoramento pedagógico universitário, que é o título da nossa fala de hoje, né? Que realmente nos deixa honrado, né? Eu honrada a Mara, em relação à possibilidade de conversar com vocês aqui hoje, certo? Bom, se não passar os slides enquanto eu estiver falando, vocês vão me chamando a atenção, tá bom? Tá joia, mas por enquanto tá aparecendo, beleza. Então vamos lá. Bom, a apresentação já foi feita pela Maria Antônia, né? A Mara e eu somos professores da Unicamp, e de uma certa forma, no decorrer da nossa fala aqui, vocês vão perceber um pouco mais das nossas trajetórias e nossas experiências na relação com o assessoramento pedagógico, principalmente na relação com o EA2, certo? Eu pensei junto com a Mara pensou junto comigo, da gente começar por um breve histórico do espaço de apoio ao ensino-aprendizagem, que a gente vai ficar falando mais de EA2, porque é mais fácil, né? Que é um órgão que, como vocês podem ver na tela, foi criado a partir da resolução GR de 2013, do ano de 2010 aqui na Unicamp, e esse órgão, né, pensando um pouco na história desse órgão ligado à Pró-Reitoria de Graduação, que aqui a gente chama de PRG, certo? Ele surge como vamos dizer assim, um dos resultados de debates que foram realizados na Unicamp, mas também em outras instituições, acerca da educação superior e a formação docente para atuação na educação superior, que efetivamente é um movimento importante e também aqui nos reúne nessa oportunidade, certo? Desse breve histórico, depois vocês vão ver nas referências, né?
a gente pensou algumas ideias para falar sobre essa, vamos dizer assim, essa história que começa em 1910 e que se mantém até os dias de hoje, num movimento que a gente pode considerar, né, desafiador por conta das características da Unicamp como uma instituição marcadamente de pesquisa, mas que nos últimos 15 anos, e não só nos últimos 15 anos, mas principalmente nos últimos 15 anos, vem dando mais atenção para a perspectiva de formação docente e atuação nos cursos de graduação e nos cursos de pós-graduação. Tudo bem? Bom, nessa perspectiva formativa, no âmbito formativo, a gente está falando de um órgão que foi pensado lá em 2010 para fazer assessoria pedagógica, trabalhando com diferentes públicos e com diferentes objetivos. Mas é evidente que o EA2 ele busca a implementação de programas de valorização profissional, certo? Ele busca atender a formação dos PEDs. O que são PEDs? São os estagiários docentes da pós-graduação. Então, são as pessoas que trabalham com o programa de estágio docente, certo? Também trabalha com a promoção de eventos que abordam diferentes perspectivas, como teoria e tecnologia de ensino, pedagogia universitária, avaliação, filosofia do ensino, projetos pedagógicos, entre outras temáticas, certo? E aí, só para a gente ser bastante sucinto nesse histórico, a gente separou aqui algumas ideias centrais, né? E daqui a pouco eu vou falar das gestões, da divisão das gestões de 2010 até hoje, certo? Mas nas duas gestões, as duas primeiras gestões, nós tínhamos uma configuração do EA2 que era dividido em 3 núcleos, e a Mara vai me ajudar a falar mais sobre isso daqui a pouco, né? O núcleo de ensino, de avaliação e de projetos. O núcleo de ensino ficou, vamos dizer assim, com o dever de cuidar e oferecer consultoria pedagógica, gravação de aulas para autoavaliação, preparação de materiais, enfim, todos esses pontos que vocês estão vendo aí na tela, mas é importante que, pensando sempre no aprimoramento didático com foco em metodologias ativas e reformas curriculares, que aqui eu não coloquei, né? A gente não colocou no slide no plural, né? Mas evidentemente, a gente tem que pensar na perspectiva do plural. E aí, né, o núcleo de avaliação, que a Mara teve uma importante atuação, né, nesses primeiros momentos do EA2, era responsável por monitorar e analisar continuamente a qualidade de ensino da Unicamp. E nessa perspectiva, a gente está falando de um núcleo que se dedicou a processo de avaliação, levantamento de indicadores sobre carga didática, satisfação de docentes e discentes e desafios que a comunidade apontava para o órgão da PRG. Mara, sem querer falar muito, né, mas já estou falando, queria passar um pouquinho a bola para você trazer um pouco mais de informações ou de ideias sobre esse momento inicial do EA2 na década de 2010. Bom, boa tarde a todos e a todas. Aí, na minha parceria com o Arnaldo, eu já vou reverberar os agradecimentos que fez a Antônia e a Amanda, ao grupo, né, do GEPU, nessa empreitada que já vem de longa data, né? Mas, assim, atendendo um pouquinho a questão do Arnaldo, e me faz rememorar, em 2010, né, essa primeira versão do EA2, e ela conversa bastante com a ideia de gestão e sustentabilidade, porque ao longo da nossa exposição vocês vão perceberem que a grande promessa, quer dizer, a criação do EA2 era uma grande promessa, foi muito celebrada, foi muito importante, foi um momento assim, histórico para a Unicamp. Porém, vocês vão perceber ao longo da explanação de que a configuração ela não se mantém estática, ela vai respondendo aos novos desafios, aos novos interesses,
E aí, por que eu me falo? Porque o núcleo de avaliação foi um dos núcleos muito desejado e que sofreu muito constrangimento. Né? Por quê? Nós tínhamos o eixo de trabalho da graduação, da qualidade, né? Que é o primeiro núcleo que estava ali voltado, e que ele era aceito, desejado, enfim. Tínhamos um núcleo de projetos, que eram projetos, inclusive tinha um tópico muito interessante, que era Todos Podem Ensinar, que era o projeto TOP, que ele fazia a abertura de que não era de competência apenas dos professores ensinar alguma coisa, mas era um espaço aberto para funcionários poderem dizer, sei fazer isso, quero compartilhar. Era um momento de grande interesse e de resposta positiva da comunidade. O de avaliação, que pretendia dizer, se eu quero qualidade de ensino com foco na graduação, eu tenho que olhar para indicadores que falem para aquilo que acontece nos micros espaços, nas salas de aulas, nos espaços educativos, onde, na verdade, os estudantes eram convidados a dizer como é que eles viam essas disciplinas, os desenvolvimentos. A ideia, bastante reforçada junto à comunidade, era que não se pretendia caça às bruxas nenhuma, era olhar para aqueles indicadores e, inclusive, fomentar novos processos de formação para as áreas que fossem lacunares e que pudessem ajudar os cursos e os professores a se repensarem, a se autorregularem. Porém, houve uma grande rejeição, sobretudo em algumas unidades, da parte dos professores que não queriam, na verdade, ter semestralmente os seus desempenhos explicitados, até porque eram áreas recorrentes, onde se encontrava grande insatisfação discente, e houve, então, uma reação. Naquele primeiro momento, e a gente está falando de sustentabilidade, uma das coisas que se apontava, como a gente não quer essa avaliação, se dizia a forma como o apoio tecnológico respondia a isso, etc. Mas, na verdade, existe um posicionamento dos docentes como se dissessem, não, avaliação docente, não. Os alunos falando sobre, não. Né? E aí, evidentemente, a gente manteve por um tempo o projeto, o núcleo de avaliação, mas com o tempo ele foi o primeiro que ele desaparece frontalmente como algo que estivesse voltado para um posicionamento institucional diante das respostas que os professores tivessem no desempenho, na perspectiva dos discentes, que eram chamados a participar, e era uma forma que a gente imaginava que também poderia orientá-los, ou aprender-los, ou apresentar para eles uma cultura de avaliação que não fosse punitiva, que não fosse de responsabilização, mas que pudesse apontar e iluminar caminhos para o aperfeiçoamento do modelo. Então, acho que isso é importante frisar, porque ao longo do tempo ele desaparece, a visibilidade dele desaparece, não é? E que mostra um pouco como existem áreas nevrálgicas que, na verdade, afetam os setores que se propõem a fazer assessoramento pedagógico. Alguns temas circulam com mais facilidade, né? Outros, no entanto, eles geram reservas, resistências e uma postura mais conservadora, que mantém as coisas no controle ainda do professor e na dificuldade de abrir e ter uma escuta sensível àquilo que emana dos estudantes como parceiros do processo de qualificação. Posso seguir aqui, Mara? Pode sim, por favor, Arnaldo. Não, tá bom. Então, você já comentou a questão do núcleo de projetos, inclusive, né? Já está na tela. E aqui, né, queria mostrar para vocês nesse slide as diferentes gestões que nós tivemos, e a Mara participou tanto da gestão do primeiro, que é o professor José Alves de Freitas Neto, que assumiu logo depois da criação do EA2, em 2010, né, e manteve a sua gestão até 2013, e aí também participou, a professora Mara também participou da gestão do coordenador, professor Sérgio da Silva Leite, que foi de 2013 a 2017. Se alguém pode perguntar, mas por que o primeiro teve 3 anos e o segundo, e o terceiro e o quarto, vamos dizer assim, tiveram 4 anos? É porque a gestão do EA2, que está ligado à PRG, tem relação
direta com as equipes da reitoria. Então, em 2013, 2017, 2021, 2025, nós temos mudança de gestão, né, da reitoria e das pró-reitorias, e como a gente está percebendo, em toda mudança de gestão, nós temos também mudança de gestores do EA2. No caso, é interessante que reforçar a ideia que a Mara acabou de trazer para a gente. Esses núcleos, como ela trouxe, né, a partir das suas potencialidades e também dos seus limites, eles acabaram não tendo mais a mesma perspectiva a partir da terceira gestão, que é da professora Sueli Polidoro, que é uma gestão que também acontece no momento de uma certa escassez de recursos dentro da Unicamp. E isso gera uma diminuição de cargos e de funções, enfim. Existe um enxugamento em toda a máquina, e o EA2 efetivamente também sofreu com esse enxugamento, porque até a gestão do professor Sérgio Leite, o EA2 tinha mais assessores docentes do que teve a partir da gestão da professora Sueli, certo? E depois da professora Sueli, eu fui o gestor, como a própria Maria Antônia falou no começo da nossa fala de hoje aqui, do nosso encontro. Fiquei de junho, quer dizer, maio, junho de 2021, até exatamente o mesmo período. Então, completei 4 anos, exatamente 4 anos, nenhum dia a mais, nenhum dia a menos, agora no meio desse ano, e passei a gestão para o professor Silvio Roberto Consoni, que foi convidado pela atual pró-reitora de graduação para assumir o cargo de gestão. Bom, para quem não conhece, acho que a maioria... Pode falar. Arnaldo, você acha que a gente pode falar um pouquinho agora do que foram as 2 primeiras gestões? Por favor, melhor ainda. Porque aí depois a gente vai na sequência que traz o E2 para a atualidade, o que está fazendo e como ele tem se construído, né? Muito então, obrigado. Assim, eu acho que é interessante fazer um registro, porque além da questão do enjulgamento, da necessidade de dar uma ordenadinha, né, do número de núcleos, etc., sobretudo a gestão do professor Sérgio Leite, ela foi marcadamente uma gestão com uma postura que ia na direção de não só discutir a valorização do ensino de graduação, mas de forjar institucionalmente políticas que pudessem fazer essa valorização, que era uma das questões que a gente percebia que não adiantava fazer cursos, apoio, formação, etc., que às vezes tendiam a trazer uma contribuição ímpar, é verdade, mas bastante restrita à área de interesse do professor e não atacava de frente as questões que também dificultavam ao professor ter o interesse de poder participar e ter as condições, tanto para participar, quanto para ver valorizado isso nos planos de avaliação do trabalho docente. Essa foi uma bandeira que o Sérgio levantou bastante e quase deu certo, do ponto de vista de poder assumir claramente, né, que os docentes precisariam, a universidade precisaria ter uma política clara, primeiro, que os docentes que chegassem, fossem eles ingressantes ou tivesse assim, começando na Unicamp, passassem por um período de acolhimento ao trabalho docente, né, para contar que universidade é essa, qual a concepção que existe de pedagogia universitária, enfim. E, paralelamente, uma das meninas dos olhos do professor Sérgio, pessoalmente falando, era fazer um curso de planejamento, né, das condições de ensino e discutir, ao vivo e em cores, os próprios planos de trabalho e as concepções que estavam por trás. Então, ele foi bastante uma gestão nesse aspecto, bastante voltada para uma instrumentalidade ético-política, não apenas técnica, para as questões do planejamento. A questão da avaliação que eu me referia, que foi um núcleo que foi meio posto de lado, ele continuou sob uma outra forma, que eu acho que do ponto de vista de sustentabilidade é importante dizer. Porque, às vezes, você perde o formato original, mas você não perde a relevância que tem pensar a avaliação. Então, você redescobre, você reinventa, porque você tem que ter uma reação àquilo que seja propositiva
e seja esperançosa. Então, como é que a gente voltou a pautar a questão da avaliação do ensino de graduação? Discutindo no nível dos coordenadores quais seriam indicadores de qualidade. Então, a partir de indicadores definidos coletivamente, nós poderíamos dar um passo daqui um pouquinho a olhar de novo os processos avaliativos e perceber o quanto eles dialogavam, o quanto eles se alinhavam com se esses são os indicadores que a gente quer ter, defende, acredita, e a gente luta por condições para que eles possam ser execuíveis, mas eu vou precisar de olhar para isso responsavelmente e dizer onde que nós estamos frágeis ou potentes. Então, eu acho que essas foram marcas importantes, sob o ponto de vista da sustentabilidade, que eu acho legal a gente pensar junto. Às vezes, você não pode estar muito apegado à proposta original, mas você, tendo aspectos que são considerados inegociáveis nesses setores de apoio institucional para o desenvolvimento, você reinventa a estratégia, você não coloca de lado, você recria possibilidades, e você percebe algumas vezes que nas próximas gestões, alguns aspectos até são aproveitados, outros nem tanto, porque mudam um pouco as prioridades, as ênfases. Mas, por exemplo, o Arnaldo até fala da criação da rede, né? Ela começa, o embrião dela foi na gestão do professor Sérgio, quando ele tenta fazer uma aproximação, tentando mostrar a importância de uma rede colaborativa, muito baseada, inclusive, nas experiências da Mabel ou de outros tantos que a gente vê que estavam ali insistindo que sozinho a gente não ia fazer esse movimento. Então, Marco, a avaliação não desapareceu, enquanto núcleo tudo bem, mas enquanto prioridade, se eu quiser o ensino de graduação, eu não posso divorciar essas categorias. A questão das políticas, que é cobrar da instituição que ela faça parte dela para que não vire um discurso sobre valorização da graduação e, de repente, nos nossos relatórios, aquilo ocupava um espaço um pouco visível. Isso foi uma conquista em alguns aspectos, mas ficou longe um pouco do que se pretendia, que era de ter uma normativa mais clara, mas sob esse aspecto a gestão acabou não conseguindo responder. E outra que foi uma experiência importante, que a melhor forma de acessar a comunidade, porque ela também não recebe, às vezes quem vai procurar é quem nem tanto precisa, é curioso isso. Uhum. Os professores que, na verdade, talvez precisassem ouvir, se abrir para isso, nem sempre estão sensíveis, né? Haja vista que os cursos que demoravam uma semana para a gente fazer esse aquecimento, né? Esse esquenta para dizer vou trabalhar na universidade hoje, muitas vezes as pessoas não viam a hora que terminasse. E outros tantos que quase diziam, não pode terminar, isso é muito importante e traz grandes contribuições, porque a gente, no coletivo, conseguia pensar também que os problemas de uma área e de outro acabavam se reproduzindo, se repetindo e acabavam favorecendo, às vezes, estratégias de superação coletivamente pactuadas, né? Acho mais ou menos isso. Com você de novo a bola, Arnaldo. Mara, obrigado, que acho importante você fazer trazer essas pontuações para a gente, porque a questão da sustentabilidade, né, evidentemente passa pela ideia que você traz também de reinvenção de estratégias nesses diferentes momentos da universidade, né? Nós estamos falando de 15 anos, mas em 15 anos, né, a Unicamp e a sociedade brasileira, enfim, o mundo inteiro passou por algumas transformações e perfis de estudantes e perspectivas de mercado de trabalho que efetivamente também impactam na atuação docente na nossa universidade. E não querendo complementar o que você traz, porque você já trouxe bastante informações importantes para a gente refletir, mas é importante a gente notar que nessas reinvenções de estratégia que são realizadas de tempos em tempos ou cotidianamente, desde a criação do EA2 e passando então pela gestão do primeiro coordenador, né, nós, como docentes, na gestão,
tivemos que trabalhar com perspectivas de cultura acadêmica que não eram muito abertas a pensar a atuação docente ou a repensar a atuação docente nos respectivos cursos de graduação / pós-graduação. E eu falo / pós-graduação por quê? Porque o EA2 é criado para graduação, então está ligado à pró-reitoria de graduação, mas quem está pensando a sua atuação na graduação, evidentemente, vai também estar pensando a sua atuação na docência da pós-graduação. E aí, essas marcas que a Mara traz para a gente, de resistências, principalmente no campo da avaliação, as pessoas preocupadas com a avaliação do seu trabalho, elas também, vamos dizer assim, vão ser enfrentadas, por exemplo, pelo professor Sérgio Leite, quando ele busca desenvolver programas de formação docente, né? Quando a Mara cita, por exemplo, a criação da REDAIS, agora que também foi citada pela Maria Antônia, a criação da REDAIS, nesse momento de 2021 para 2022, quando eu estava na coordenação, foi um movimento que eu fiz de buscar nas próprias experiências do EA2, e aí eu fui, evidentemente, né, beber na fonte do professor Sérgio Leite, vi os documentos, depois liguei para ele, conversei com colegas que tinham feito esse movimento de criar essa rede, que antes era a rede Unicamp, USP e Unesp, e que a gente buscou ampliação também por conta de uma, vamos dizer assim, de uma situação que eu estava enfrentando. Eu entro na gestão. Meu primeiro semestre ainda era um primeiro semestre que nós estamos em ensino remoto emergencial, e eu começo a ver o tamanho dos desafios, eu começo a ligar para outras universidades para ver como é que as outras universidades estavam tratando a formação docente e a relação docente-discente naquele momento da pandemia. E já prevendo, né, já planejando, melhor dizendo, prevendo e planejando a retomada do ensino presencial, passando até mesmo por uma perspectiva de possíveis cursos híbridos, se fosse mais complexo a volta, vamos dizer assim, completa da universidade para o ensino presencial, certo? Quer dizer, essas reinvenções de estratégias vão se dando a partir também das demandas e das dificuldades que nós temos frente aos problemas que nós estamos vendo acontecer no nosso dia a dia. Enfim, mas eu acredito que, de uma certa forma, por favor, fique à vontade também depois para perguntar o que nós estamos pensando aqui nessa apresentação de algumas permanências e também algumas mudanças da estrutura do EA2 e das suas configurações, dos seus programas de formação docente, que é uma das marcas que começam a ganhar força efetivamente com as gestões, a primeira e a segunda gestão, e também a atuação da professora Mara, que ela já está trazendo para a gente aqui alguns insights para a gente pensar. Bom, Mara, a hora que você quiser, você, por favor, faça a intervenção, porque eu não tô conseguindo ver as pessoas na tela, tá bom? Bom, acho que a maior parte das pessoas aqui conhecem, né? Mas esse aqui é o campus Barão Geraldo da Unicamp, a parte central, e não sei se vocês conseguem ver o meu cursor aqui, né? Mas essa parte aqui, essa parte superior da fotografia, né? É a Fazenda Argentina, que é um novo espaço que pretende ser ocupado pela Unicamp nas próximas décadas, né, de expansão, não só do campus, mas também de construções físicas para futuras unidades que vão se desenvolver também aqui na nossa universidade. Eu trago essa foto para também mostrar para vocês, do ponto de vista de localização física, onde fica o EA2. O EA2 fica na região central do campus Barão Geraldo, onde a gente, o prédio que a gente denomina ciclo básico 1, ou ciclo básico, porque só tinha um, depois foi criado o ciclo básico 2, que fica nessa região aqui, bem próximo do ciclo básico 1, que serve desde o início da Unicamp para cursos em geral, principalmente
mais recentemente para as áreas de exatas, mas foi também de áreas de humanas, biológicas e assim por diante. Nesse espaço do ciclo básico está a parte física, né, do EA2, nessa parte superior, né, no andar superior do ciclo básico, ficam as salas do EA2, como a sala multiuso, né, salas de reuniões, o espaço de apoio a docentes de outras unidades ou de outras unidades que vêm para cá e que podem utilizar o EA2, né, a nossa pequena biblioteca, mas com muitas obras interessantes para quem vai falar de pedagogia universitária, e o auditório Raízes, que é um dos espaços mais bem montados aqui da Unicamp para eventos presenciais, híbridos, completamente online que a gente pode desenvolver para a comunidade externa. Do ponto de vista de objetivos, né, o EA2 tem como sua grande, vamos dizer assim, sua grande missão a melhoria do ensino de graduação. E para isso, a gente está trazendo aqui 3 dimensões importantes para buscarmos essa melhoria do ensino de graduação. O desenvolvimento profissional docente, as perspectivas de estudo e reflexão sobre projetos pedagógicos de cursos e também a ideia de desenvolvimento de inovação em estratégias e práticas educacionais. De um certo ponto de vista, a gente pode falar agora, né, entre os eixos de atuação do EA2, a ideia de pensar a divulgação das ações do EA2 e também trabalhar com o levantamento de demandas nas unidades que compõem a Unicamp. Quando a gente fala de unidades, a gente fala de faculdades e institutos, onde vocês vão encontrar os cursos de graduação, seja da área de exatas, de humanas, de biológicas e assim por diante, certo? É nessa perspectiva de prospecção de demandas nas unidades que tenham relação com os objetivos gerais da universidade que o EA2 vem trabalhando principalmente nas últimas 2 gestões, certo? Quando a gente fala de programas de formação docente, e a professora Mara acabou de mencionar a gestão do professor Sérgio Leite, entre esses programas, né, vocês vão pensar, por exemplo, o acolhimento de novos docentes, que é esse acolhimento que, vamos dizer assim, é muito bem visto por determinados docentes, e para outros que estão chegando, aquele programa pode ser um pouquinho mais chato, porque ele está perdendo tempo com discussão sobre práticas docentes, reconhecimento de perspectivas administrativas na relação com o ensino, que é oferecido no acolhimento, mas que, para algumas pessoas que pensam muito em pesquisa e pouco nas suas atribuições letivas, o programa pode não ser tão, vamos dizer assim, tão legal assim. Mas também a gente está citando aqui, né, outros programas que têm importância, como o Ingresso à Grade, destinado a docentes que ministram aulas no primeiro ou no segundo semestre de graduação, mais para o primeiro, mas também pode ser o segundo. O programa Graduação, que é voltado para PEDs e docentes que trabalham com perspectivas pedagógicas mais ativas, né? O PED+, que é destinado essencialmente para os estudantes de pós-graduação, mestrandos e doutorandos que estão fazendo o programa de estágio docente, o Renova Grade, que vamos dizer assim, foi montado e foi desenvolvido para coordenadores, secretários de graduação e docentes interessados para falar de discussão e renovação dos currículos da graduação, e o NDEs em Movimento, que foi criado também para esse público, mas que atua nos NDEs, que, no caso da Unicamp, diferentemente das federais, não são obrigatórios em seus respectivos cursos de graduação, certo? Bom, falando em números, só para a gente, não desconsiderando as questões qualitativas, mas pensando em números, a gente traz aqui para vocês uma tabela com os anos de 21 a 25 até o início
do ano, até fevereiro de 2025, de estudantes de graduação, de mestrado, de doutorado, professores dentro da nossa universidade e professores que não são universitários, que participam dos nossos eventos, sejam os presenciais, sejam os híbridos, sejam os completamente online. Do ponto de vista numérico, algumas pessoas podem falar, poxa, que números expressivos, né? Mas o que chama a atenção para a gente é que com a pandemia e com vamos dizer assim, uma tendência de cada vez mais vermos público participando de eventos online, a nossa grande dificuldade do ponto de vista de sustentabilidade, encontrar um público mais, vamos dizer assim, mais fidelizado para eventos presenciais, só presenciais. Grande parte desses números, então vamos para a questão qualitativa, pensando em sustentabilidade, são números que têm, vamos dizer assim, marcas expressivas, mas marcas expressivas de eventos online, certo? E aí, né, para a gente falar em eventos presenciais que tem um pouco mais de público do que o normal, eu vou citar, por exemplo, o curso sobre IA generativa. Esse curso que na segunda edição que está sendo oferecida agora, né, que foi oferecida agora, eu já não estava mais na gestão, foi um curso só presencial e lotou. Mas lotou por quê? Porque a temática das plataformas de inteligência artificial generativa chama muito atenção. Outros também chamam por conta da educação inclusiva ou da saúde mental. Vamos dizer assim, outro movimento que teve bastante público presencial no primeiro semestre foi a nossa semana de acessibilidade, que aconteceu em março, né? Lá no comecinho de março desse ano. Então foi uma semana inteira de atividades sobre acessibilidade, porque é uma temática que é premente. Então essas perspectivas acabam trazendo um público maior, mas não todo curso, não toda oficina, não toda palestra tem um público presencial significativo para o EA2, certo? E aí, só para vocês terem algumas ideias, né, em relação ao que nós fizemos de 2021 a 2025, nós falamos de acessibilidade, nós trabalhamos com oficinas que geravam relação de cursos com acessibilidade, mas também conseguimos, com a ajuda de colegas e parceiros, organizar e-books que são todos acessíveis, são gratuitos, estão nas páginas do EA2, que servem para quê? Que servem para a gente não só divulgar os nossos esforços internos, mas também reunir colegas de outras universidades que têm ajudado o EA2 a estabelecer mais diálogos com a comunidade interna e as comunidades externas que que participam bastante e ajudam a construir as políticas de formação docente do EA2 também, certo? E aí, só para a gente começar a encaminhar para as questões que mais nos interessam de sustentabilidade, eu queria fechar algumas questões do espaço interno do EA2, né? Do ponto de vista físico, né, o EA2 às vezes é mais procurado por unidades que querem ocupar os espaços que nós temos do que participar dos eventos que nós promovemos. Então, a promoção de eventos chama menos gente do que eventos que são construídos por outras unidades, porque a sala multiuso é uma das melhores que nós temos na universidade, certo? Os espaços de trabalho, a biblioteca, as salas de reuniões chamam a atenção vamos dizer assim, não só pela centralidade, né, o espaço físico está central na universidade, mas também pelas boas condições dos equipamentos, certo? E aí, pensando em nossa atuação do ponto de vista de produção e ou divulgação de conhecimentos, na nossa página do EA2,
que está aí para vocês darem uma olhada, né, nós temos também vamos dizer assim, um conjunto de apoio que foi sendo construído desde a gestão do professor Sérgio e que está cada dia mais organizado e cada dia é mais acessado pela comunidade interna e externa para procurar o quê? Artigos sobre formação docente, guias para avaliação, enfim, uso de apps no ensino digital, todos esses pontos que vocês estão podendo ver aí, né, nesse slide. E para não deixar de fazer uma propaganda, né, porque eu como coordenador do EA2 coordenei 2 eventos denominados Seminário de Inovações Curriculares. Esse ano ainda estão abertas as inscrições para participantes, né, para o evento que vai acontecer nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Se vocês quiserem, acessem o site do EA2 ou diretamente inovações.ea2.unicamp.br para ver a programação e fazerem suas inscrições e poderem participar de um evento que é, como vocês estão vendo, híbrido, certo? Bom, desafios e perspectivas na perspectiva da sustentabilidade. Eu acho que a Mara pode me ajudar bastante nessa nesse slide para a gente falar de questões que para nós são muito caras. Quais? Né? As perspectivas de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Para quê? Para superar visões e práticas acadêmicas que hierarquizam a atuação docente, pensando, em primeiro lugar, a pesquisa, em segundo lugar, não muito perto, ensino, e em terceiro lugar, às vezes bem longe da pesquisa, a extensão, certo? Dentro dessa perspectiva também, né, e dos desafios da formação docente, a gente pensa que a construção de espaços coletivos para reflexão da nossa atuação docente é muito importante. Por isso, uma das marcas que a gente vê no EA2, eu vejo, né, do ponto de vista de histórico, como coordenador, mas também das experiências anteriores, que a Mara estava lá desde o começo, é essa visão de colaboração entre os docentes para o desenvolvimento coletivo das reflexões e dos programas de formação docente, né? Para nós que estamos, né, numa universidade que tem marcas indiscutíveis de grande produtividade no campo da pesquisa, construir agendas de trabalho que aproximem distintas unidades para fortalecer atuações e visões, princípios interdisciplinares, é efetivamente uma tarefa cada vez mais, vamos dizer assim, mais complexa, por conta também das demandas que nós temos como docentes, que somos cobrados por instituições, órgãos de fomento à pesquisa e assim por diante, né? Por fim, né, eu acredito que o que a Mara já falou, e vai continuar falando daqui a pouquinho, mas o que eu tenho visto e discutido, por exemplo, dentro da REDAIS, né, uma das questões mais importantes para nós, e esse desafio a Unicamp ainda não conseguiu dar conta, foi pensar na instituição de políticas de qualificação profissional que valorizem processos formativos para a docência universitária. E aí eu estou falando do quê? De institucionalização de políticas de formação docente para a educação superior, pensando a pedagogia universitária como uma dimensão fundamental no desenvolvimento profissional e na formação contínua do nosso corpo docente. Mara, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar, Arnaldo. Posso? Porque eu já estou passando então a bola para você aqui, ó. Por favor. Vocês viram que a gente está combinadinho, né? Pode passar, vamos lá. Mas, enfim, eu acho que o Arnaldo pontuou os nossos desafios, que eu diria que não são só da Unicamp, né? Esses desafios, eles transcendem a ideia de que isso é próprio de uma instituição. Eu acho que a gente, ao longo
do trabalho com o GEPO, ao longo desse curso que está acontecendo aqui, onde se discute a questão dos assessoramentos e os dilemas que afetam as pessoas que estão nesses locais, é importante, sim, perceber que existem alguns nós aí que eles são maiores do que a instituição, mesmo quando é uma instituição de grande porte como a Unicamp, que pode fazer uma ideia de que, tipo, nossa, não há conflitos aqui, nossa, eles conseguem, porque... Não, a gente vive e padece de coisas que são bastante comuns, né? A realidade de todos aqueles que atuam nesse setor com a mesma intencionalidade, que é de fazer uma formação docente que esteja atento aos desafios da contemporaneidade, que compreenda a qualidade da graduação, da formação profissional, mas uma formação profissional ética, humana, não apenas restrita ao exercício profissional, né? Enfim, então, o que imaginamos? Pensar que a institucionalidade ela é atravessada por aquilo que acontece nas políticas externas e externas. Então, como a universidade ela não é uma ilha, ela vive essas tensões, a gente hoje vive realmente, de novo, um grande desafio de entender quais são concepções de uma boa educação superior, né? Qual seria essa feição? Então, nós temos políticas externas que elas induzem, às vezes, sobretudo por parte dos coordenadores, a procura de apoio para resolver questões que não foram pensadas por elas. Então, é muito interessante o movimento. Reformas curriculares, alteração de diretrizes, faz com que muitos segmentos procurem e imaginem que esse espaço ele tem essa prerrogativa, mas como se fosse a única questão que faz você dizer me ajude, me apoie. E é curioso ainda a cisão que ocorre quando, resolvida a questão protocolar, burocrática, né, daquilo que é de fora, da resposta que eu dou para quem é de fora, o debate interno, às vezes, ele fica cessado. É como se você não conseguisse perceber que aquele vínculo inicialmente construído com o setor de apoio, no nosso caso o EA2, mas com o nome que tiver em qualquer instituição, ele deveria perdurar, porque a reforma ela não é uma questão que responde sob o ponto de vista do papel. É praxis, é cultura, e isso requer uma insistência para conseguir enfrentar. Então, as políticas externas afetam a sustentabilidade. É sempre um desafio. E as internas também, porque exatamente, no nosso caso, talvez não tenha sido tão sentido, mas em alguns lugares, as mudanças de reitoria, de quem responde pelos serviços, afeta de morte quem trabalha na linha de base e que está tentando construir, de uma perspectiva longitudinal, sustentabilidade, né, de uma proposta que desafia a visão convencional do que é a formação universitária, como utilitarista, pragmática, para servir ao mercado. Então, contrariar isso não é fácil. Muitas vezes é afetado diretamente pelas concepções daqueles que são os órgãos responsáveis pela constituição das equipes, ou por parte delas. Então, esse é um problema. Nós temos, sim, que olhar para essas políticas e entender que é necessário lê-las, compreendê-las, para perceber os avanços e aquilo que o próprio Arnaldo chamou, as ações prospectivas que a gente faz, na medida que tenta romper desses impedimentos, desses constrangimentos, ou esse reducionismo de pensar que a função é essa, é atender ao desafio que é de fora, ou ao interesse imediatista de quem está na gestão central e que muitas vezes não tem o mesmo compromisso com a ideia de uma graduação forte, robusta, para poder diferenciar, né? E aí acontece a própria questão dos serviços. Eu queria fazer uma menção nisso, porque isso nós não vivemos lá na Unicamp, mas é muito comum escutar o sofrimento, né? Essa luta que os assessores que estão nesses espaços têm de não saber realmente a quem servem, como se comportar, qual que é a autonomia que tem. E muitas vezes isso leva a quem atua nesses setores ter uma grande frustração, impotência de achar que não consegue dar conta de contagiar as pessoas, de ter uma adesão importante, significativa. Isso leva um período quase de exaustão, porque você tem que responder a tantas necessidades que às vezes você até perde a pressão, a função precípua que tem, que é de sustentar essa ação, formação docente diferenciada
para afetar a formação dos profissionais, dos alunos que estão, dos estudantes de graduação. Então, essa minha palavra, ela tem uma intencionalidade para que a gente também não assuma a culpa, né, de dizer isso não funciona, eu não consigo ter ideias, eu não consigo ter projetos que deem conta de mexer com algumas variáveis que independem de quem está nesse setor. Então, quanto mais a institucionalização for clara, quanto mais, e eu vou falar do terceiro nó, que é a sustentabilidade dos referenciais teóricos metodológicos, que para mim é um outro aspecto importante, porque às vezes você até tem universidades que dizem: nós temos aqui um setor que cuida de, tem o nome de, tem essa equipe, tem esses projetos, mas fala muito pouco ou nem fala sobre as concepções que estão perpassando esses espaços que são fundamentais para agitar, para promover afetar positivamente o que é a graduação de qualidade. Então, isso é fundamental e a gente tem experiências concretas, por exemplo, em instituições muito reconhecidas, como a USP, que de um momento para o outro tinha esse setor, essa política definida, e aí, de repente, virou tudo entender que esse era um espaço de apoio tecnológico, como se isso fosse. São coisas diferentes. Para nós, isso é claro. Né? Esse serviço não está ali só para fazer instrumentalização tecnológica, embora ela gere interesse, seja importante, e a gente possa e deva incorporá-las. Mas não pode ser essa a razão de ser. Especialmente em momentos que a plataformização entra com tudo e, de repente, é um apagamento dos referenciais. Então, a gente tem que considerar que esses serviços, esses setores, esses espaços, precisam se constituir em lugares onde as pessoas discutam em profundidade novas concepções de qualidade, né? Novas concepções que estejam muito mais orientadas pelas necessidades de uma sociedade, de um profissional engajado, implicado com a transformação ou para a luta em termos de justiça social e equidade, do que propriamente uma instrumentalização, como diz o Pedro Gorgen, e eu gosto muito dele, ele diz: não basta que você forme alguém para que tenha sucesso no meio da miséria humana. Né? Então, seria essa a concepção de uma educação superior de qualidade que a gente quer? Né? Ensinar ou promover condições para que os professores formem pessoas que sejam empreendedoras, vencedoras, competidoras, enfim, mas que também sejam capazes de fazer associação entre aquilo que sabe, o know-how técnico e o know-how ético. Então, eu acho que esse é um atravessamento importante, que ele não pode ser colocado como isso está resolvido. Vou falar até da Unicamp. Não é uma universidade monolítica, que todo mundo pensa igual, que trabalha com as mesmas concepções. Então, o tempo inteiro é essa luta para esclarecer qual concepção, quais visões de mundo que tem e o que isso afeta as decisões micro, aparentemente dentro da sala de aula ou dos projetos de extensão e, eventualmente, também nas pesquisas, e que isso parece que não, já está tudo certo, resolvido. São lutas, né? Matar um leão por dia. E eu acho que nesses lugares, as pessoas que estão ali e que se sucedem, e como foi muito bem colocado na nossa experiência, a gente aprende com os erros que outro cometeu, com os acertos que outro fez, com as impossibilidades de uma gestão e a outra que pode dar continuidade. Então, esse eixo ajuda muito a que a sustentabilidade seja mais do que simplesmente manter o setor, mas manter o setor, o espaço que as pessoas encontrem respaldo para pensar uma responsabilidade com formação profissional, né, que não se perca de vista a ideia de luta e esperança, de que a gente use a questão da formação humana, a formação dos profissionais de nível superior, para que eles façam alguma coisa numa sociedade que clama por isso. E não há como não se discutir esse aspecto ou achar que isso já está posto. Esse é um risco que a gente percebe. O excesso de projetos, programas, etc., mas desgarrados das cosmovisões que estão por trás. É necessário. Observe que, no nosso caso, ficou bem claro que, ao mesmo tempo que você faz o movimento de escuta, de ausculta do que são as necessidades locais que emergem dos cursos das unidades,
tem também uma função política, que é de fazer aflorar ou ganhar vida, envergadura, né? Necessidades que não são sentidas ainda. E essa é a grande questão. Como é que eu não fico simplesmente dizendo que curso você quer, o que você precisa, mas, às vezes, uma visão maior dessa responsabilidade política que esse espaço tem, de provocar rupturas, de fazer despertar necessidades não sentidas ainda, em relação a uma concepção de qualidade que, lamentavelmente, ainda não é hegemônica. Então, eu vejo esse espaço como um lugar onde essas pessoas têm uma responsabilidade ética muito grande e de uma competência profissional para alargar visões, né, de qualidade que estão quase que esquecidas, subtraídas, porque o que mais atrapalha hoje para a gente é lidar com a própria questão do tempo, do tarefismo. Então, você não tem tempo para fazer as coisas e, quando vai fazer, você pode encontrar simplesmente um espaço que te faz uma instrumentalização técnica para fazer melhor, sem entender exatamente onde se quer chegar. Então, são desafios que estão postos e é geralmente o que ocupa muito espaço, muito tempo das equipes, tentando achar o ponto certo, né? Que desestabiliza, mas que não afasta, e que, na verdade, tenta congregar, e como o Arnaldo disse, descobrindo, olha, vamos por aqui, pelo híbrido é melhor, olha, esse tema ele é abrangente, e no meio de tudo isso que chama as pessoas, você não ter dúvida de que o eixo, né, a espinha dorsal, a linha condutora do trabalho desses espaços de formação é dizer claramente que formação que eu quero para alguém que pode promover algo que favoreça uma sociedade, e não apenas os interesses imediatistas das políticas dos reformadores empresariais. Então, essas são a sustentabilidade que a gente tem. Conhecendo-os nós, a gente consegue se valer do espaço, como foi colocado, de uma rede que constrói seus laços, troca suas experiências, suas expertises, suas histórias de sucesso e de fracasso, que são fundamentais, que eu acho que isso, quando aparece hoje a proximidade de várias universidades, vários locais discutirem, a gente vai perceber que os problemas se assemelham, não é? E, com certeza, as soluções também estarão ali postas à mesa, com mais gente pensando o que é que impede o êxito. Fundamental nessa minha fala é que as pessoas não assumam individualmente a culpa, que eu acho que a culpa de não deu certo, eu não consigo. A gente já viu várias vezes em trabalhos que o GEPU coloca, teses e dissertações que o grupo também apresenta, como que, na verdade, os assessores padecem, né, de uma indefinição de quem são eles nesse processo, né, e o que se espera deles, e que muitas vezes não explora, não respeita toda a contribuição que eles poderiam ter se estivessem, de fato, fortalecidos numa visão de sustentabilidade institucional. A instituição sabe o que quer e vai devagarzinho permitindo que esses nós sejam superados, valorizando as equipes que estão ali para manter vivo esse projeto, né? Próximo, por favor, Arnaldo. Eu gosto muito dessa imagem, porque ela vai nos levar à ideia de que, para que esses lugares que a gente ocupa e tenta angariar, trazer, torná-los agradáveis, amigáveis para os colegas, para que eles não sintam que ali estão cobrados ou não, mas que eles encontrem apoio, implica muitas vezes que a gente trabalhe um pouco nessa perspectiva dessa imagem do Magritte, onde ele vê esse ovo. E, baseado no que ele vê, ele desenha o que não existe ainda. Ele consegue fazer um movimento da realidade, do presente concreto, mas ele não se atém a reproduzir o que está posto. Ele reconstrói. E essa capacidade de reconstrução passa por decisões que são tomadas nesses serviços, muitas vezes em consonância com os interesses institucionais, de vez em quando até contrariando, se confrontando, criando algumas rugosidades ali, e nessa tensão você começa a desenhar o inédito viável, né? O que ainda não existe, mas que a gente persegue. E quanto mais, no caso da Unicamp, 15 anos, vamos supor, sei lá, observem como isso é importante, porque não é só manter, fazer aniversário, é o que a gente vem construindo aos trancos e barrancos, e a leitura que se faz dos eventuais tropeços
para recuperar de novo as energias e a criatividade, né? E isso parte por um conceito importante que é de responsabilização participativa. Embora eu reforce, junto com o Arnaldo, de que a existência desse espaço institucional é muito importante, sem ele a gente fica muito mais exposto, muito mais fragilizado, não é suficiente se ele não tiver uma ideia de gerar pertencimento. As pessoas têm que sentir nele. Então, a gente tem que também planejar, né, também fazer mesmo uma intencionalidade de torná-lo humano, acessível, agradável, para que as questões possam gerar debates, reflexões e transformações que dependem daquilo que visita essas possibilidades, né? Depois, não é quem está ali no EA2 ou qualquer outro espaço que vai fazer operar no cotidiano essas mudanças. Então, é necessário manter essa aproximação, esse debate aceso. Próximo. E dentro dessa ideia de sustentabilidade como compromisso coletivo, a ideia nossa é que, para tecer essa obra que é sempre inacabada, ela é uma conjunção de responsabilidades que envolve professores e estudantes. Lembrando sempre que os estudantes não podem ser deixados à parte. Eles precisam também ser cuidados para não afetar, para não reagir até a algumas mudanças que são feitas em nome dos interesses deles e que, às vezes, eles nem reconhecem como interesse. Como o Arnaldo falou, tem coisa que ele fala, não serve para nada, não precisa disso. Ele está na vida dele, olhando para o foco dele, ele não está enxergando. Então, é necessário fazer investimentos também no sentido de que esse espaço permita que os estudantes participem dessas mudanças, ou entendam essas mudanças, ou essas tensões. É uma responsabilidade que envolve cursos e a instituição. Então, claro que nós estamos falando de responsabilidade institucional, de gestão institucional, mas ela precisa das gestões no nível médio, para que não tenha o hiato, a ruptura entre aquilo que a instituição, às vezes, provê e os cursos negam, não favorecem, não liberam, não estimulam. Então, é necessário ter essa coerência, não é? Para que realmente a gente possa construir políticas internas sólidas, onde se valorize a docência, o ensino de graduação ocupe o espaço que ele precisa, onde se lute conjuntamente por condições objetivas que permitam ao docente, sensibilizado pelas novas discussões, não ficar assim sem ter condição de aplicar isso na realidade. E aí a questão da gestão dos tempos responsáveis, né? Quer dizer, o tempo para pensar coletivamente, deliberar, não pode desaparecer de cena. E às vezes no frenetismo dos nossos cotidianos, o cara sai, ele se fortalece nos referenciais, depois ele cai no real. E na real não cabe aquilo ali. Ou às vezes, quando cabe, ele é vitimado por alunos também que acham que ele não está fazendo. Ele quer voltar àquela cultura normal, aula, ele critica essa aula, mas ele não sabe suportar a transição de um movimento para o outro, né? Então, são aspectos que eu acho que são fundamentais e marcam também para nós que atuamos nesses lugares a ideia de historicidade. Se quiser que tenha sustentabilidade, não pode ser descontinuado, mas precisa de uma avaliação, uma meta-avaliação dos caminhos para poder, na verdade, ir construindo, reconstruindo, né? E, principalmente, não ter aquela pressa de dizer, olha, tudo deu certo, porque é uma visão que produz sofrimento, porque você está mudando uma cultura, você está enfrentando uma realidade que não quer esse ensino de graduação professado nos discursos, mas que nas práticas ele é esmagado, e aí, se você não tiver cuidado, você acaba dizendo, não dá certo e volta para trás e não faz mais. Então, observe como é resistência, como é uma característica assim, de saber por que luta, por quem luta. E isso eu acho que é fundamental. Quando alguns projetos permanecem, outros eles são um pouco mais aperfeiçoados, são corrigidos, num espírito de educação permanente. Todos aprendem. A responsabilidade é da instituição que aprende com o movimento que os setores gestados por ela põem em ação e que depois retornam na avaliação para perceber onde que isso afetou, quais são os números, né? Eu acho que o Arnaldo colocou muito bem. Existem expressões também numéricas que dizem a respeito da nossa capacidade de penetração, de capilarização.
Ninguém constrói um serviço, um setor desse para 1, 2, para 3. Você almeja que ele que ele penetre na instituição, que ele penetre nas pessoas, que as pessoas se aproveitem daquele apoio institucional que implica dinheiro, investimento, sim, e que não pode, portanto, simplesmente se contentar em não atingir esse grupo de pessoas. Então, acho que a relação quantitativa e qualitativa é fundamental. Quanto mais eles vierem, mais eles estão, e nós estamos, comprometidos em fazer circular uma concepção de qualidade de ensino que é diferente e é possível, ainda que não seja imediatista, ainda que não seja simples e sem dor, mas ela é necessária. Fundamentalmente, eu diria que é quase inadiável. Então, isso é o que a gente está chamando de sustentabilidade, com todas as suas nuances, e com a ideia de responsabilização participativa, porque a obra é nossa. O lugar, onde se reúnem essas pessoas, né, onde se cria o espaço institucional, ele é feito por pessoas. E essas pessoas precisam ir realmente se organizando e contagiando positivamente os pares, porque a gente está lá também como professores, né, tentando tornar essa tarefa mais ao alcance de todos para o bem comum. Mais ou menos é isso. Mara, muito obrigado. Aqui a gente deixa algumas referências dessa fala, mas depois das palavras da Mara, eu só posso deixar para vocês aqui alguns contatos e caminhos para conhecerem mais o EA2 e agradecer mais uma vez a parceria com a Mara. É sempre bom estar junto com a Mara e com vocês que estão aqui para dialogar com a gente hoje. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço a você, Arnaldo. A gente foi fazendo essas combinações, foi até gostoso. Cada lugar que a gente encontrava no corredor, a gente dizia, vamos fazer assim, vamos tentar de outro jeito. Então, isso é muito gostoso, né? Provocado pelo desafio desse convite, a gente consegue recuperar a história e, mais do que recuperar a história, pensar o futuro, né, Arnaldo? Muito obrigada por estar junto. Nossa, foi maravilhoso, foi uma parceria fantástica. Eu sabia que não ia ser diferente disso, né? Porque, como eu havia falado, a Unicamp acaba na presença da Mara e do Arnaldo, e assim, de toda essa equipe que constitui, né? E constituiu o EA2, ele sempre acabou sendo uma referência para as universidades brasileiras, né? Tanto na perspectiva individual do professor e dos assessores que aqui estão, como também na perspectiva de políticas institucionais que pudessem realmente ser desencadeadas nas nossas universidades. E acho que vocês foram muito felizes, assim, porque vocês conseguiram trazer justamente aquilo que a gente precisava muito ouvir de vocês, pela própria historicidade que vocês traduzem, essa ideia da sustentabilidade, né? E vocês foram muito felizes porque a gente acaba tendo uma ideia, às vezes, muito pequena do que seria a sustentabilidade. A gente acaba se apegando, né, a determinados aspectos que são importantes, mas não são determinantes muitas vezes. Aí vocês nos abrem, né, um rol de reflexões importantes que nos fazem rever e repensar alguns caminhos que temos feito, nos chamando a atenção para outras questões. Eu vou começar a fazer uma pergunta, né, que na verdade é mais bater papo com vocês, aproveitar cada segundo, né? Tanto na perspectiva do que vocês trouxeram, da importância de uma política institucional que precisa ser construída e vivida, eu vejo a nossa responsabilidade enquanto profissionais que atuam nas universidades, da gente não prestar atenção nos gestores que a gente muitas vezes coloca. E por que eu digo isso? Porque por melhor que seja uma política institucional, eu não estou me referindo aqui à Unicamp, tá certo? Eu estou me referindo muito mais à instituição a qual eu estou. É que não adianta a gente muitas vezes ter uma política maravilhosa de implementação de uma política de formação de professores, sendo que os gestores que muitas vezes ocupam esses lugares, ou ora não entendem, ou ora banalizam, ou ora enterram. E aí a gente é um pouco corresponsável por essa discussão, porque no fundo a gente acaba reforçando esta lógica, mesmo quando a gente diz, não vou votar porque não adianta votar. Ou eu não vou votar porque o candidato que eu gostaria não vai se candidatar. Então, cada vez mais a gente se afasta de uma corresponsabilização nossa, e realmente a frase da Mara no final responde a isso, né? Quer dizer, a responsabilidade coletiva.
Por outro lado, a gente tem um problema sério que também é o não lugar, muitas vezes, que os próprios assessores pedagógicos não ocupam, né, ou quando ocupam, não são muitas vezes valorizados. Então, ao mesmo tempo, se tem essa falta de clareza institucional, mas também uma fragilidade formativa de quem ocupa os lugares onde os assessores estão. E eu queria ouvir um pouco mais de vocês, como é que... Eu fiquei muito impactada, Mara, eu não sabia, né, nada como a gente... Eu acompanhei muito o EA2 nesses meus anos junto de vocês. Mas você trouxe uma questão sobre avaliação docente que nos impacta até hoje, né? Essa dificuldade que os professores têm de avaliar o seu trabalho. Ou, melhor dizendo, que também algumas universidades, aí eu cito a minha agora, que não sabe trabalhar a importância da avaliação docente e o quanto que isso pode qualificar o trabalho. E outra coisa que vocês falaram que eu adorei é que a gente precisa reconstruir e construir o espaço permanentemente, porque a gente tem a ideia que se deu certo há 10 anos atrás, a gente vai fazer a mesma coisa sempre. E eu acho que isso está sendo um problema imenso para uma série de universidades que sempre reproduzem a mesma coisa, como se há 10 anos atrás a gente vivesse as mesmas coisas. Então, vocês já falaram tudo isso, mas eu queria só deixar claro a importância da fala de vocês justamente nessas questões aqui que eu levantei. E aí, não sei se vocês gostariam de reforçar um pouco mais isso, porque isso realmente me impactou muito. Não sei se... Eu vou começar um pouquinho, então. Eu acho que uma questão de importância que você trouxe, Antônia, o Arnaldo também já vinha falando, a ideia do que permanece e do que se reconstrói. Então, vamos lá. Não precisa ser fixo, né? Quer dizer, porque deu certo, não é aquela ideia de que o time que está ganhando não se mexe. É uma falsa premissa. Eu posso e devo, sim, porque cada vez que você tem uma equipe que se reconstitui, ela pode trazer outras visões que se somam e analisar melhor as condições que estão atravessando aquele determinado tempo. Então, isso é importante. É necessário mudar, ou é saudável mudar também. Mas tem uma outra questão dentro do que permanece, que eu volto a insistir. É aquilo que algumas vezes, quando muda para pior. Pode acontecer. Então, é necessário a gente compreender claramente que a luta entre o que permanece e o que sai vai ser uma luta histórica mesmo, é disputa de referenciais. Não é só um programa, ou um projeto, ou um jeito de fazer. São essas visões que, muitas vezes, elas não se tornam claras à primeira vista para quem simplesmente está olhando uma perspectiva meio técnica. Mudou isso aqui, né? Aquilo não tem mais. Às vezes, aquilo que foi tirado, ele é tão grave, percebe? Então, tem essas contradições que são necessárias de serem analisadas e algumas vezes a gente não tem governabilidade total sobre elas. Então, você tem que fazer essa leitura continuada do contexto, da conjuntura, para entender e para verificar aquilo que volta a ser objeto de luta. Eu acho que isso é fundamental. A questão da avaliação, já passo para o Arnaldo, eu acho que ela é uma questão histórica, porque normalmente essa é uma prática que as pessoas sempre são temerosas dela, porque foram apresentadas a ela sempre como um aspecto procurando o que não funciona, ou o culpado. E então, quando existe esse movimento, muitos professores, eles entendem que o aluno, se tiver esse poder, ele vai instituir a ditadura do aluno. Agora, quem manda sou eu e eu vou sair dizendo o que presta e o que não presta. Então, fazer essa mudança na concepção do próprio estudante, do cuidado que ele tem, né, da delicadeza que é esse campo, é extremamente formativo, porque a gente vai a vida inteira conviver com movimentos avaliativos e eles não deveriam causar tanto desconforto, sobretudo numa instituição que é de formação e muitas vezes até em cursos da nossa área mesmo, né, Arnaldo? Nossa, às vezes assim, nossa, na área que você fala que todo mundo lida bem com avaliação. Não, às vezes não lida, não. Então, o processo é devagarzinho, até que a cultura se acalme um pouco, não é? E as pessoas compreendam a seriedade que existe naquilo e a responsabilização participativa, quer dizer, o que não estiver bem, não é simplesmente dizer joga fora. Como que a gente refaz esse caminho e constrói
rotas de inclusão novamente, né, na lógica institucional de qualidade do ensino de graduação. Bom, obrigado, Maria Antônia, também obrigado, Mara, que é muito bom dialogar sobre essas questões, né? E vocês estão abordando que, na minha opinião, são questões importantes, mas também questões sensíveis, né? O pessoal está falando muito de temas sensíveis, não querendo entrar muito na discussão sobre se é ou não um tema sensível, mas essas questões são sensíveis. Eu vou começar pela questão da avaliação, que foi a deixa que a Mara deixou para mim aqui agora, porque na gestão, só para vocês terem uma ideia, na gestão do EA2, a gente, na minha gestão, no sentido de minha responsabilidade, mas lembrando que não foi só minha, né? Na verdade, eu faço parte de um grupo e eu, do ponto de vista da docência, eu sempre trabalho isso na graduação ou na pós-graduação, de que nós ensinamos e aprendemos juntos, né? A aula não é minha, a aula é nossa, né? O curso não é meu, o curso é nosso. E nessa perspectiva que a Mara traz para a gente de responsabilização participativa, infelizmente, entre algumas especificidades das culturas acadêmicas, a ideia de se fechar em copas dentro da sala de aula e falar, essa aula é minha, essa aula é maravilhosa, eu sou o melhor professor do mundo, ou a melhor professora do mundo, né? Todo mundo entende, ninguém perguntou sobre minha aula hoje, olha que legal, né? Todo mundo entendeu. Eu gosto dessa frase, para mim ela sintetiza muitas ideias que não estão corretas, né, na minha visão. Mas me incomoda bastante a ideia da gente pensar, né, um órgão como o EA2, que é um órgão trabalhado para instrumentalizar docentes. Então, eu discutia com algumas pessoas a importância da gente pensar o espaço de apoio ao ensino e aprendizagem como um espaço coletivo, onde as pessoas trocam ideias, onde as pessoas pensam juntas, onde elas se encontram, e aí daqui a pouco eu vou falar sobre a questão da Amanda, tá? Onde as pessoas se encontram e onde elas podem desenvolver juntas e juntos perspectivas que possam ser mais adequadas aos tempos e espaços e sujeitos dos nossos tempos. Porque, efetivamente, né, como docente, eu sinto essa mudança de perfil das turmas nas últimas décadas. Então, quando eu comecei a dar aula lá no final dos anos 80, o estudante da década de 80 era um, e o estudante da década de 2020 é outro. 2025, se bobear, é diferente o estudante antes da pandemia e depois da pandemia, certo? Nós estamos falando de 5, 6 anos de diferença. Mas, voltando para a avaliação, fiz todo esse preâmbulo para falar de avaliação. Infelizmente, eu não estou vendo muita, vamos dizer assim, muita abertura para a gente falar da avaliação numa perspectiva de construção coletiva de formas distintas de pensar o ensino-aprendizagem, certo? Por quê? Porque muitas vezes nas culturas acadêmicas e também escolares, ou em todo mundo, quando a gente fala em avaliação, a gente fala em verificação de qualidade. Se é bom ou se não é bom. É sim ou não. É bom professor ou não é bom professor? É boa professora ou não é boa professora? Só tem duas respostas, o sim e o não. Não tem a perspectiva de responsabilização participativa. Quando eu avalio o professor, então se eu sou estudante, eu também tenho que pensar na minha participação no processo de ensino-aprendizagem. Por quê?
para algumas pessoas isso não está claro ainda, que o processo de ensino-aprendizagem, ele é construído coletivamente, ele não parte de uma pessoa apenas. Ele não é responsabilidade de uma pessoa apenas. Eu estou com uma turma de 50 pessoas, eu estou com uma turma, por exemplo, as turmas grandes, de 120 pessoas. Então só tem um responsável dentro da sala de aula? Só uma pessoa é responsável por tudo? E aí volta para as questões que a Mara colocou, né? Quais são as concepções de um bom curso de graduação? Quais são as concepções de uma boa aula? O que é a aula? Né? A aula é a produção individual, magistral de uma pessoa que tem conhecimentos e habilidades e competências, né? Eu não gosto muito dessas ideias, mas enfim, mas que são muito colocadas pelas DCNs, é a pessoa que domina conteúdos e didática? Não. Na minha opinião, né, se a gente individualiza o processo, né, ou os critérios de avaliação, é evidente que as pessoas não vão ficar abertas. Bom, só eu vou apanhar? Então é melhor não ter. Então, a gente não teve tempo, né, mas eu acho que a Mara poderia falar mais sobre isso em outros momentos, ou ainda hoje, mas o programa de avaliação da graduação, o PAG, era esse, né, o título, né, Mara? O programa de avaliação da graduação que a Unicamp montou durante a gestão da Mara é muito interessante. O problema é que a adesão, se eu não me engano, não chegou a 20%. Se eu não estou em os números, posso estar enganado nos números, mas 80% da universidade não aderiu a um programa que estava aberto aqui a pensar a atuação docente e também a atuação discente. Quer dizer, a gente precisa mudar chaves nas culturas acadêmicas para mostrar, né, que nós podemos desenvolver melhores práticas ou práticas mais engajadas ou práticas mais responsáveis de ensino-aprendizagem com a participação de todos e não com a responsabilização de uma pessoa só. Enfim, não sei se eu falei demais, Maria Antônia. Nossa, foi muito bom. Eu tenho aqui a pergunta da Amanda, vou ler para vocês, tá? Arnaldo, aponta um gráfico de participação em que grandes números de participantes se relacionam com formações online, com exceção daquelas que se relacionam ao pragmatismo, como a inteligência artificial. Mas a Mara reforça a importância do sentir-se parte, do pertencimento e reconhecimento do espaço da formação. A experiência evidencia que a formação institucional em serviço, feita de modo somente online, impede a criação desse vínculo de pertencimento ao espaço. Mas as formações presenciais requerem investimento, e os gestores não priorizam isso porque são poucos participantes. Como lidar com essa dubiedade? Mara, você quer começar? Pergunta boa. Pergunta é muito fácil. Não estou ouvindo, Mara. Você tem que ligar o outro microfone. Tem razão. Eu estou falando primeiro as damas. Então, eu acho que esse é um grande ponto, né? Um nó. Porque realmente, o que acontece? A questão presencial, eu acho que depois da pandemia, principalmente, você percebe que, independente da iniciativa ser institucional ou não, as pessoas quase que têm uma preferência por tudo que é online, né? Não é só nos espaços de formação. Às vezes as pessoas, porque elas entendem que elas vão poder usar no momento que entenderem, etc., e vão poder acessar, enfim, dá uma sensação de que aquilo está ao dispor dela. Mas tem consequências, especialmente em espaços que têm a pretensão de serem formativos e desestabilizadores de um jeito de pensar. É totalmente diferente. Aqui hoje nós estamos falando, é legal, é um grupo pequeno, a gente está com liberdade de falar, mas seria bastante diferente se a gente tivesse tudo junto, né? Facilitaria outro conjunto de trocas que a gente sabe. Tanto que eu vou contar, não sei, eu e o Arnaldo a gente falava,
vamos falar sem precisar ser um fala e depois o outro fala, como se fossem, né? Vamos tentar? Mas a gente não sabia se ia rolar no virtual essa coisa mais interativa, né? A gente tinha medo também. De repente, o que é entrar na fala do outro? Porque, de repente, a gente atropela, vai falar o que o outro planejou para o outro lado. Enfim, no presencial é mais fácil, você tem o não verbal, você olha, você vê, você sente a contradição, você lê o silêncio. Então, eu acho realmente que é um grande prejuízo. É um grande prejuízo. Se ele é explicado pela questão econômica, eu não sei, mas com certeza ele é explicado pelo uso do tempo. Muitas vezes o encontro presencial formativo ele é considerado um tempo não produtivo, né? É como se deixasse de fazer uma coisa importante e aí eu vou para lá pensar, né? Então eu vou pensar alguma coisa e a minha aula fica descoberta, a pesquisa que eu vou se atrasa. Então essa inversão de sinais seria fundamental. Eu sou favorável a que os processos sejam recuperados do ponto de vista da presença das pessoas, ou pelo menos assim, no mínimo, haja uma divisão um pouco mais equilibrada entre aquilo que é o online e aquilo que é o presencial. Até para você não fazer aqueles que gostam desse olho no olho desaprenderem que esse espaço também é direito. Né? Esse espaço é um direito numa universidade que quer, na verdade, construir laços coletivos entre as pessoas que cuidam, ao seu modo, de uma missão que é comum. Né? Pronto, Arnaldo. Obrigado, Mara. Ouvir você é uma delícia, mas eu vou falar também o seguinte, concordando em número, gênero e grau com a Mara, eu tenho defendido na minha universidade, em outros lugares que eu tenho falado sobre essa questão, que é fundamental a gente pensar numa política institucional de formação docente para, na mesma esteira da Mara, de pouco em pouco, nós construirmos outros tempos e espaços de atuação docente, certo? Então, quando eu falo isso, eu penso no quê? Eu penso na valorização do tempo que a docente ou o docente terá nesse tipo de formação. Então, eu vou para o EA2, no caso da Unicamp, eu não vou perder meu tempo, e a questão que a Mara falou do tempo. A questão não é perder tempo. Na verdade, eu estou construindo com colegas outras formas, não novas, não precisa ser novas, mas outras formas de atuar na universidade, certo? E, infelizmente, se eu não tenho, vamos dizer assim, nesse mundo plataformizado, a caixinha que cabe, vamos dizer assim, a descrição da atividade de formação continuada que vale alguma coisa para a minha carreira, parece que eu estou perdendo tempo, que eu não estou fazendo nada. É como se eu tivesse ido passear na praça entendeu? Aqui do lado. O que você estava fazendo? Eu estava vendo pombo voar, entendeu? Aí você não pode colocar no seu relatório de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Agora, se você tem isso do ponto de vista institucional, vamos dizer assim, valorizado, esse espaço começa, não é certeza, ele começa a ser olhado, a ser percebido, a ser vivenciado de outra forma, porque isso faz parte da minha formação e da minha atuação docente. Então, a ideia que a Mara traz de pertencimento ganha uma outra dimensão quando eu valorizo os encontros e eu valorizo a atuação coletiva. E, para mim, Amanda e demais colegas, eu não consigo ver a minha carreira, a minha atuação, do ponto de vista individual. Por quê? Porque se eu não tiver o coleguinha ou a coleguinha, se eu não tiver o discente, se eu não tiver a sociedade, o que eu estou fazendo? Eu sou um produto que fico mais bonito a cada artigo que eu publico,
orientando que eu acabei de defender no mestrado, no doutorado. Gente, essa sociedade do espetáculo, que transforma a gente em produto em número, efetivamente não valoriza a relação. E essa é uma palavra que eu tenho batido muito em todos os lugares que eu tenho ido, e estou escrevendo inclusive sobre isso, né? De fortalecer numa perspectiva freiriana o processo de ensino-aprendizagem na relação. E essa relação ela pode até ser online, mas a instituição, quando ela não é uma instituição de educação à distância, ela tem que valorizar, né, e criar condições, investir, como você falou aí, você colocou na sua questão, investir, né, inclusive recursos, para que esse tipo de relação se consolide e não fique apenas como o quê? Como um tempo para constar do ponto de vista mesmo quantitativo. Cadê a qualidade desse tempo? E essa a questão que nós estamos batendo aqui na tecla, é qualificar, não do ponto de vista quantitativo, mas é qualificar do ponto de vista humano, político, ético, estético, as relações que nós estamos efetivamente envolvidos. Perfeito. A professora Nancy, nossa parceira, ela teve que se retirar, mas ela agradece imensamente a apresentação de vocês. Ela também coloca que no Uruguai as preocupações são muito parecidas, tanto do trabalho do assessor quanto da problemática da avaliação em si, né? E que há um estudo nesse sentido e que todas essas discussões têm contribuído muito para a própria o trabalho dos assessores pedagógicos. A professora Isabel também agradece muito e excelente apresentação, elogia muito vocês. Parabéns e vida longa para o EA12. E aí a gente tem, eu vou finalizar com a última pergunta da nossa querida Brescia, que é professora da Faculdade de Educação da Federal de Minas Gerais, e atualmente ela está na gestão do GIS, que é um programa muito importante da formação de professores da Federal de Minas. O espaço, diretoria, que busca articular ações de assessoramento pedagógico, de apoio à formação docente em nossa universidade e divulgação de experiências e pesquisas relativas ao ensino superior. Então, dentro desse contexto, eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre a experiência de vocês com os ciclos de formação, voltados para docentes ingressantes. Como eles foram... Aí ela faz uma série de perguntas importantes, né? Como eles foram pensados, quais estratégias ajudaram a manter a continuidade e quais impactos vocês já conseguiram observar na prática docente? O que não deu certo? No GIS, trabalhamos por indução e estímulo, mas vimos aqui experiências de participação compulsória. Qual a análise de vocês sobre isso? Só um minutinho, eu já vou passar. Tem mais mensagens muito bonitas aqui. A professora Maria Isabel da Cunha, ela parabeniza você, Mária e Arnaldo, por trazer a experiência da Unicamp com seus avanços e desafios. São questões provocativas e estimulantes para a nossa reflexão. Então, eu passo, então, a palavra para vocês dois, para a gente poder, então, no prazo, encerrar, mas ainda ouvindo vocês, que eu estou louca para saber essas questões. Eu vou começar, viu, Arnaldo? Não precisa nem passar para mim, já vou pegar. Beleza. Vou explicar por que eu vou começar a falar. Porque eu vou falar da fase que eu acompanhei mais de perto, né? E aí o Arnaldo consegue atualizar e, a partir disso, mostrar um pouco as características. A gente teve duas experiências. Uma delas, por exemplo, do PAG, a gente fez uma versão que era uma adesão que era estimulada, mas ela não era obrigatória, né? A participação não era obrigatória, por isso que não existia. E, automaticamente, o número falava contra, porque o que as pessoas diziam? Não dá para discutir isso porque não tem um valor significativo, estatisticamente, que justifique que aquilo contém qualidades, informações valiosas. Então, foi uma das que a gente percebeu em algumas críticas fortes que o modelo sofreu, exatamente porque ele não expressava um número significativo de visões sobre. Então, era um problema. Então, a ideia era uma adesão estimulada, reforçada, uma comunicação que estimulasse, mas se ele realmente encontrou essa dificuldade.
Em compensação, o projeto, na gestão do professor Sérgio Leite, ele, quando faz a proposta, né, a gente faz, mas ele foi muito defendido por ele, a ideia do acolhimento, o acolhimento ele era realmente uma atividade que era obrigatória. Só que a gente não entendia isso como compulsão, no sentido um castigo você tem que fazer, vamos imaginar assim. A gente lia e trabalhava a ideia junto aos coordenadores disso como uma oportunidade para estar junto e, diferente de estar naquele momento só conhecendo as instâncias institucionais, aproveitar esse processo de introdução dele à vida universitária na Unicamp, já aproveitar para trabalhar determinados referenciais. E era interessante no primeiro momento, porque as pessoas ficavam quase que uma semana, inicialmente, fora da universidade, com espaços, inclusive, de confraternização, lanche junto, saía de ônibus, voltava. Tinha um aspecto que as pessoas gostavam. Tinham outras que achavam insuportável, não vou mentir, dizer que para que serve isso. Mas o que acontecia? Era um momento em que a gente conseguia pactuar com os docentes submetidos a esse processo de apresentação do acolhimento, né, do projeto, a oportunidade de se vincular ao projeto subsequente, que era o planejamento das condições de ensino, que era a menina dos olhos do Sérgio. Então, o Sérgio cuidou disso, né, cuida disso. E, a partir disso, Brescia, foi interessante, porque os professores que fizeram esse projeto, participavam desse curso e trabalhavam suas práticas com o diálogo, com a mediação do professor Sérgio direto e com subsídios teóricos, metodológicos, com a colaboração de alguns colegas, etc., mudaram suas práticas. Isso foi fato. E não foi fato porque eu estou dizendo como naquela época, porque, inclusive, a tese do Marcos Santos, que foi me orientando, ele faz isso acompanhando professores que participaram do curso D e eles começam a mostrar o quanto aquilo mexe com eles. Então, por exemplo, eu diria que foi uma experiência exitosa, né? Então, ela era, a princípio, obrigatória, né? Tipo, olha, é uma decisão, uma política institucional, depois ela vai se transformando um pouco, mas o mote dela era dizer, existe um EA2, isso pode ser bom para você, isso pode ser gostoso para você, e você não está sozinho quando pensar ou desejar fazer as transições paradigmáticas do seu jeito de ensinar e aprender na universidade. Bom, obrigado, Mara. Brescia, acho que a Mara já deu um panorama mais completo do que eu poderia falar. É evidente que o programa Acolhimento de Novos Docentes, ele mudou da época do Sérgio para cá, também porque, pegando uma palavra da pergunta da Amanda, né, a universidade investiu menos nesse programa. Então, a gente não tem mais uma semana fora da Unicamp, manhã, tarde, entendeu? Não tem mais o ônibus que vai, o ônibus que vem. O programa é feito dentro, né? E olha que coisa que eu posso trazer para vocês que nos remete à questão do tempo de novo, né? Entre as pessoas que gostavam, e acho que continuam gostando, o tempo que a gente trabalha no acolhimento, ele é pequeno. Agora, não é pequeno o número de pessoas que reclamam do tempo que é trabalhado, ou era trabalhado, e continua agora sendo trabalhado, só que menos tempo agora, a gente está falando de 2 a 3 dias no máximo, antes eram 5, né? Agora são 2 para 3. Tem gente que fala, nossa, eu não posso ficar o dia inteiro aqui, né? Eu não posso ficar 3 dias inteiros aqui. E outras pessoas saem dali, né? E a gente tem visto, e isso eu vi na minha gestão de 21 para cá, né? A gente não fez em 21 porque não poderia fazer online, a gente não fez online, a gente fez 22, 23, 24 e 25. Então, foram 4 momentos de acolhimento, e o que mais me chamou a atenção foi que entre as pessoas, professoras e professores que participaram do acolhimento, várias delas voltaram para quê? Para fazer cursos, para fazer oficinas e também para oferecer cursos
oficinas, palestras, dentro das suas possibilidades, para o EA2. Por quê? É bom lembrar, a gente não falou isso, mas o EA2 ele não tem um recurso, ainda não tem recurso próprio para pagar docentes. Então, todo mundo que vem para cá vem voluntariamente. E o nosso grande grupo de professores e professoras é da própria Unicamp, que vão lá voluntariamente oferecer os cursos, oferecer as oficinas e assim por diante. E de onde estão chegando esse novo contingente de docentes para o EA2? Dos acolhimentos que foram feitos nos anos passados. E eu estou falando de 22 a 25. Né? E tem gente que chegou esse ano e falou, quando é que eu posso oferecer eu quero participar, enfim, mas eu posso também falar para você que em 2017, 2018, 2019, certo? Também gente que fez parte do acolhimento passou a participar efetivamente do acolhimento. Vou dar um exemplo. O atual coordenador do EA2, o Silvio Consoni, foi para o acolhimento, depois continuou nas atividades do EA2. Depois, na minha gestão, eu o convidei para ser o coordenador associado, e na transição de gestão, ele acabou sendo convidado para ser o atual coordenador. Quer dizer, vamos dizer assim, esse envolvimento, esse engajamento que tem movimentado o EA2, né? E é por conta de pessoas como, por exemplo, a Mara, que não só trabalhou como assessora, mas também tem ajudado o EA2 desde sempre a desenvolver cursos e atividades, que a gente está, vamos dizer assim, dentro de um campo que é bastante crítico, do ponto de vista de olhar o trabalho do outro e apontar defeitos. A gente tem visto boas respostas, e respostas que estão comprometidas, que são responsáveis e participativas, né, no sentido mesmo de construção coletiva da nossa atuação. Obrigado, gente. Muito bom. A Elaine, que é assessora pedagógica na UFSCar, ela deixa aqui um registro que a gente considera muito legal e acho que fecha muito bem com o dia de hoje, né? Queria deixar aqui a fala de uma colega da UFSCar em uma reunião sobre formação docente. Ela disse que quando um professor perguntar por que devo participar das formações, precisamos responder, porque você merece, professor, você merece ter formação pedagógica. Achei muito bom. Não ver isso como castigo, mas a possibilidade de ser um presente. Gente, eu queria agradecer imensamente, foi uma tarde maravilhosa, como sempre aprendendo muito com o Arnaldo e com a Mara, e a beleza do trabalho de vocês realmente nos faz acreditar que a gente pode fazer muita coisa junto e aprender junto também. Desculpa. Muito obrigada, gente, e espero que a gente possa se ver em breve, mesmo que seja online. Um beijão e até... Eu queria, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, só falar tchau, muito obrigado. Maria Antônia, sempre que eu encontro você, eu fico feliz. Então, agradeço mais uma vez, né? Amanda, colegas, Mara, prazer estar com você sempre também, viu? Antônia, eu queria, sim, enaltecer a iniciativa que o GEPU teve de fazer essa abordagem, essa formação. Eu acho que preenche uma necessidade muito grande, e foi um prazer estar aqui com todos, ouvir, e que a gente pode se encontrar outras vezes, tá? Então, obrigada. E eu adoro ficar com vocês, e sempre quando eu encontro com vocês, eu saio mais feliz do que quando eu cheguei. Vocês têm essa capacidade. Gente, beijo grande, muito obrigada. E a gente vai colocar a gravação, tá? Como a gente sempre faz, com os slides, se vocês puderem deixar com a gente. Porque aí os professores que não puderam participar, eles assistem e sempre dão um feedback muito bom para nós. Beleza, um beijo. Beijo, tchau, tudo de bom. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.